Hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante. Algo que vai me expor, sim, de certa maneira, talvez até muito mais do que eu gostaria nesse momento, mas eu preciso falar. Eu preciso colocar para você um pouco do que eu vivi, para que você possa entender, talvez, o cenário que talvez você não esteja vivendo, mas que alguém próximo a você esteja vivendo. O que eu quero te convidar agora é a entender que o grande mal que está atravancando toda essa crise, né, gerada pelo Covid, não está, infelizmente, na questão das mortes. Está na questão do escancaramento da nossa grande deficiência na educação financeira. Eu fui uma daquelas pessoas que cresceu acreditando que vender era quase que uma profissão destinada aos picaretas. Vendedor era um xingamento. Sim, eu imaginava isso. Eu sempre tinha a sensação de que se alguém estava me vendendo algo, essa pessoa estava querendo tirar proveito. Essa pessoa estava querendo enganar. Quando, na verdade, toda a base de uma vida precisa estar sim fortalecida em saber vender. Eu preciso saber vender uma ideia. Eu preciso saber vender a minha posição. Eu preciso saber vender o meu trabalho, o meu valor. Saber vender não é ruim, mas a gente acreditou que era. E mais ainda, a nossa falta de educação financeira nos empurra cada vez mais para abismos maiores. A gente se destrói porque a gente muitas vezes paga o almoço com dinheiro da janta ou vende o almoço para jantar, simplesmente acreditando que essa é a única opção, que essa é a única escolha que a gente tem. A gente tem dificuldade em entender o óbvio. É sobre isso que eu quero que você compreenda. O óbvio escancarado na nossa cara é que a nossa educação vai de mal a pior. E principalmente porque ela desvaloriza esse lado básico da sobrevivência humana, que é saber ter gerência sobre as finanças. É saber entender que juros compostos destroem qualquer patrimônio se a gente deixar a coisa fluir, correr solta. Sabe aquela história dane-se quanto de juros eu estou pagando, o que importa é a parcela caber dentro do meu orçamento? Isso aí faz com que a gente se afunde cada vez mais. Eu sou prova disso. E talvez fosse muito legal que eu te falasse agora, nesse momento, para você ficar até o final comigo, que eu vou te ensinar um grande segredo. Não vou te ensinar porcaria nenhuma. Eu só quero abrir meu coração para você. Eu só quero te dizer que tudo que a gente está colhendo aqui é fruto do que a gente deixou de plantar. Porque mesmo quando a gente não planta, algo brota, algo nasce. Olha o jardim. Você não precisa plantar uma erva daninha para ela brotar ali. E foi isso que brotou na nossa sociedade. Uma sociedade que tem medo de criar riqueza, que acha que dinheiro é sujo, que acha que as coisas que são orientadas para ganhar dinheiro, ou elas são ilícitas, ou elas não são necessárias. O que basta é ser feliz, né? Ah, ser feliz é estar de bom tamanho. Conseguir um emprego público é melhor do que quebrar a cara se arriscando. Ei, para com isso. A gente só quebra a cara, e eu quebrei a minha cara, por quê? Porque eu não quis aprender para entrar no mercado. Não. Eu fui como a grande maioria dos empresários. Eu trabalhava, tinha carteira assinada, de repente eu comecei um negócio paralelo e esse negócio paralelo começou a dar certo. E eu vislumbrei ali a oportunidade de ser dona do meu nariz, de ser dona do meu tempo, de brincar de casinha, de brincar de empresária. Foi aí o meu grande erro. Eu não me valorizava. Eu trabalhava. Puta que pariu, como eu trabalhava. Trabalhava muito, tinha muitas clientes e muitas clientes satisfeitas. O que eu não enxergava é que eu estava cada vez mais pobre. Cada vez mais eu estava insatisfeita para gerar satisfação aos outros. Porque a grande mágica para mim era fazer a pessoa sair dali com um produto meu. Querer colocar a minha empresa em destaque,
querer que as pessoas saíssem e falassem, isso aqui eu fiz lá na Canto de Fadas, para mim era muito, muito mais importante do que a minha conta bancária, que estava cada vez mais vermelha. Era uma hemorragia constante, mês a mês, que só crescia, 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 crescia. Eu tive a sorte de ter a minha irmã entrando no negócio para salvá-lo. Mas eu vou te falar, eu também tive muita, muita briga com ela. Porque, de certa forma, eu achava que ela era dura demais. Ah, não, ela só pensa em dinheiro. Ela não faz um agrado para o cliente, ela faz. Ela fazia vários agrados, dentro das nossas possibilidades. O que ela não fazia era abrir as pernas como eu abria. As minhas vendedoras pediam, pelo amor de Deus, não deixa a Roberta descer para negociar com a cliente. Porque elas sabiam que era briga na certa, que eu abriria exceções, que eu faria concessões que me prejudicariam. Mas que mais uma vez eu insistia, poxa, eu preciso agradar o cliente. Toda a mágica do ISO 9000 não te conta que você tem que entender o seu valor e não só valorizar o cliente. Igualmente a história que diz que os bancos privados, aliás, os bancos públicos estão aí para socorrer os empresários. Ei, você acredita mesmo? Deixa eu te contar, banco público estende tapete vermelho para grandes empresas. Para pequena, para média, ó, te ferra. Sabe por que eles te ferram? Porque eles não estão nem aí em puxar seu saco. Eles não vão lucrar com isso. Não traz status para ele ter você na carteira de clientes. Eles vão colocar empecilhos em cima de empecilhos. Você chega lá para pegar um financiamento, né, criado para socorrer o microempresário, e aí você chega, toda aquela burocracia, você vai etapa por etapa, e chega lá no final das contas, o gerente olha para sua cara e sempre diz, falta esse documento, falta isso, falta essa comprovação, falta não sei, sempre falta alguma coisa. E aí o gerente finalmente, com muita dó de você, ai, tadinha de você, eu vou te ajudar. Essa pessoa aqui, ela é especialista nesse tipo de financiamento. Procura ela. Ela vai te socorrer. E aí a pessoa, para te fuder mesmo, ela te cobra uma porcentagem em cima do que você vai pegar de empréstimo. Você já tá pegando um empréstimo, a pessoa te cobra uma porcentagem. E sabe com quem que ela divide essa porcentagem? Com o filho da puta do gerente que estava lá atrás e te indicou essa pessoa. E ainda corre o risco desse gerente ser tão descarado e falar para você assim, nossa, agora que tá tudo encaminhado, se você quiser que eu dê uma agilizada, talvez você possa. E aí ele te sugere que você molhe a mão dele também. Ou seja, ele ganha duas vezes. Sabe disso? Pois é essa a realidade do microempresário, pequeno empresário, do médio empresário no país. E aí eu vejo aqueles posts sensacionalistas no Facebook dizendo o seguinte: esse empresário que tá demitindo, não tá vendo que do outro lado tem uma família. Ei, deixa eu te contar, tá doendo. Essa pessoa tá sofrendo, eu te dou certeza disso. Só que essa pessoa tá tentando, no último respiro, salvar dignamente a empresa dele. O nome, porque a gente liga o nome da gente àquela pequena empresa. Aquela pequena empresa vira a gente. Essa pessoa, com certeza, tem cólicas todos os meses quando chegam os boletos para pagar, porque ela não sabe nada de gerência financeira. Ela não teve educação financeira lá do berço. E ela repassa isso para os filhos. Sabe por quê? Porque quando a gente tem filho, a gente inventa que é aquela coisa bonitinha, eu vou dar mesada. E aí a gente percebe que os filhos não estão sabendo administrar mesada, mas também a gente não sabe ensinar porcaria nenhuma de administração de mesada, a gente quer que a escola ensine, a escola talvez não ensine, whatever. O que importa é que a gente aumenta a mesada. Porque afinal de contas, a mesada dele não está dando para ele administrar. Ou a gente vai abrindo exceções. A mesada dele, não, é só para isso. Esses outros eu que pago. Como assim? E aí os adolescentes crescem. E a gente fala, não, ele tem que estudar. Porque ele tem que ter um futuro. Então, não vou deixar ele trabalhar. Não, meu filho não precisa trabalhar. Trabalhar faz bem. Muito bem. Eu vejo países capitalistas escancarados, os adolescentes cortando grama, lavando um carro, cuidando de uma criança. Por que os nossos não podem? Por que a nossa classe média tem que ser tão medíocre a ponto de achar que isso não é pra gente? Por que a gente não aprende com pessoas que estão aí botando a cara, escancarando pra gente a forma como estão crescendo absurdamente, mesmo num país como o nosso?
essas Laras Nesteruques, esses Thiagos Nigros, esses Ícaros de Carvalho, esses Brunos Perines, pessoas que eram marginalizadas socialmente, uns da Silvas qualquer, que estão aí, com leque de dinheiro. Sabe por quê? Porque são competentes. Porque eles não ficaram chorando à míngua. Porque eles não dependeram do governo para crescer. Não, não. Pessoas que resolveram criar suas próprias riquezas porque entenderam que isso faz a diferença e que dinheiro não é sujo, não. Que dinheiro é bom, sim. Que dinheiro salva vidas. Então, antes de bater palminha nos posts sensacionalistas, de aumentar ali aquele tanto de comentários, põe a mão na sua consciência. Nós não fomos educados para sermos empresários. Nós não fomos educados para empreender. Não é por falta de criatividade. É por falta de didática com dinheiro. A gente entra na escola e aprende tudo male-male, né? Mesmo a matemática, aonde a gente não entende que esses juros compostos nos destroem, porque a gente só quer saber se a prestação cabe no nosso orçamento. E cabe sem nem fazer conta, né? Cabe de cabeça, porque a gente esquece que tem uma soma ali, que a gente tem tanta prestaçãozinha, que no final já não tem mais nem orçamento e a gente tá achando que ainda tem. Esse é o problema. Agora, se a gente soubesse um pouquinho que seja de matemática de verdade, de juros compostos, a gente entenderia que 1%, aprendendo 1% a mais do que ontem, no final de um ano eu dominaria algum assunto. Eu dominaria alguma área da minha vida. Eu estaria muito mais preparada do que se eu estivesse numa universidade. Tem uma pessoa que eu admiro muito, assim, que eu conheci recentemente, um moço chamado Kaiser. Sabe a história dele? Ele tem até a 7ª série, tem uma vida toda ferrada. Mas a história dele foi de persistência. Foi de entender que, oi, cheguei no fundo do poço. Não vou mais cavar, porque tem mais buraco se eu cavar. Eu vou simplesmente respirar e entender. Eu estou aqui. Como eu vou sair? Ou o que eu preciso fazer para mudar de lugar? Talvez, infelizmente, se você for empresário e está nessa crise toda, talvez chegou a hora de você reconhecer que faliu. Vai doer, é um luto, eu sei. Você olhar para o seu negócio e entender que as portas estão fechadas e que não tem mais saída é importante. Para de dar murro em ponta de faca. Se não tem mais para onde ir, reinvente-se. Crie uma nova estratégia, não tenha medo se as pessoas estão te julgando ou não, elas não pagam suas contas. Se seu padrão de vida vai cair ou não, o importante não está nisso. O importante está em você entender que você teve falhas e que você precisa aprender com elas. Essa é a grande sacada. Aprenda que tem ainda um processo que pode ser feito. Não é a sua idade, não é a sua situação atual, não adianta. Tem horas que chega no fim da linha e você tem que descer desse ônibus. E você tem que entender que você vai ter que fazer esse trajeto de outro jeito. Pare de ser seu maior acusador. Eu sei, o que eu tô te falando não é novidade. E como diz o Pedro Sobral, é o óbvio. Mas o óbvio tem estágios. O primeiro estágio do óbvio, como ele diz, é: ah, isso é óbvio. O segundo estágio, meu Deus, isso é tão óbvio. O terceiro estágio é: puta que pariu. Como assim? Algo tão óbvio me ensina tanto. Pois é. Para um pouquinho. Chega de correr atrás do rabo. Chega de ter medo do que vai acontecer amanhã. Eu sei o que é seu medo. Eu tinha vontade de enfiar embaixo da cama como uma criança, não sair dali. Eu tinha vontade de fugir. A gente adoece, a gente engorda, a gente amplia os nossos vícios. A gente, inclusive, gasta mais do que tem. Sabe por quê? Porque simplesmente a gente não quer enxergar o óbvio. No fim da linha, ainda tem espaço para caminhar. É só o fim de uma linha. O horizonte ainda se expande.
A gente tem que aprender a olhar, a gente tem que aprender a enxergar. Por que que tanta gente sai daqui do Brasil e vai fazer faxina fora e aqui tem vergonha? Aqui você tem medo de tirar a capa de super-herói, de empresário, para vestir com um pouco de humildade, sim, a camisa do recomeço, do estou me reinventando, do estou fazendo uma nova jornada. Ei, acredite, você pode. É um dia de cada vez, todos os dias da sua vida, respirando e entendendo que se não houver calma, você vai se afundar ainda mais. Use o YouTube para procurar estratégias, mas não caia naqueles contos de 1000 maneiras de arranjar dinheiro fácil, 1000 maneiras de não sei o que, não. Você não precisa disso. Você precisa entender aonde foi o seu erro, aonde a sua ingerência te trouxe. Mas não desiste, não. Você não precisa disso. A grande lição nesse momento de crise que a gente está passando não está nessa valorização da vida em detrimento à economia. Não. Está no entendimento de que a crise só ficou pior porque a gente não entende nada de economia. Porque se a gente tivesse caixa, a gente não teria desespero. Se a gente tivesse dinheiro no banco, por mais dor que estivesse sentindo, a gente teria espaço para respirar um pouquinho e para parar e ver as possibilidades. Porque quando a gente está ali afogando, tudo que a gente quer é bater os braços. A gente não quer nem entender aonde é que a gente está. Tem história de um tio meu que eu acho muito engraçada. Ele pulou da embarcação, a embarcação não chega, né, na beira assim, ele pulou da embarcação. E aí todo mundo foi nadando, nadando, e de repente ele, cansado de tanto bater os braços, ele parou e pensou, falou, meu Deus, vou afogar. Vou morrer, vou deixar minha mulher viúva com 4 filhos. E quando ele resolveu afogar, a barriga dele raspou no fundo. A água não estava dando nem no tornozelo dele. E ele não enxergou isso, sabe por quê? Ele estava tão desesperado que ele foi incapaz de olhar para o lado. E talvez a sua saída esteja aí do seu lado. Eu postei um vídeo no IGTV falando do resultado das coaches das minhas mentorias. E eu vou te falar, a que teve mais resultado, ela fez $45.000 em um mês de prestação de serviço, que ela antes não fazia, tá? Era um serviço que ela antes não oferecia. E ela só fez isso, sabe por quê? Porque antes da crise, o namorado que a sustentava saiu de casa. Antes da crise, ela se viu obrigada a resolver a própria vida, pagar as próprias contas. E aí ela botou sangue no olho. E aí ela foi com tudo atrás. Sabe aquelas pessoas que eu mencionei ali atrás? Laras Nesterukes, Ícaros de Carvalho, Thiagos Nigros, Brunos Perines, Kaysers. O mundo tá cheio deles. O mundo tá cheio de gente que se ferrou muito, mas um dia descobriu que não era um bosta e que podia fazer a vida dar certo. Que bastava fazer 1% melhor a cada dia para que isso acontecesse. E 1% só você pode. Faz isso por você, faz isso pela sua família, faz isso pela sua história, que você ainda vai construir com muita garra e vai contar com orgulho para todo mundo. Um grande beijo.